Oi, gente, tudo bem? Jaque aqui, já tô com o cabelo preso. E que nem eu tinha falado lá, eu vou começar a fazer uma série de maquiagem com palavra. Deixa eu dar uma focadinha aqui. Então vai ser maquiagem com palavra. Então, enquanto eu me maquio, eu vou falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus pra vocês. Eu vou olhar de vez em quando pro ladinho aqui pra mim ver se tá gravando, pra mim ver aqui também no computador. E a minha colinha, meu estudo, meu esboço. E a Bíblia, claro, não pode faltar. E as maquiagens. E eu tinha feito no Instagram lá uma enquete perguntando se vocês queriam que eu falasse durante a maquiagem sobre os produtos que eu tava usando ou se eu falava depois, né? Eu colocava na descrição. Vocês falaram que era pra mim falar durante a maquiagem, então beleza, então eu vou fazer isso. Vou falando, então, né, por isso que o vídeo não vai ser tão curtinho. Eu coloquei bem pertinho do meu rosto aqui pra vocês verem, vai ser bem legal, né, de vocês aprenderem, porque eu tô com uma espinha aqui, então eu vou ensinar como neutralizar a espinha, tô com outra espinha aqui, vou tentar ficar assim sempre pra vocês poderem ver todo o meu rosto, né. Tô com umas manchinhas, uma manchinha aqui, outra manchinha aqui, outra aqui, né, isso aqui é cicatriz, meu óculos pegou aqui e machucou. Aqui eu não sei direito o que é, mas também fiz uma manchinha aqui, faz pouco tempo que eu tô com essas manchinhas. Então eu vou ensinando vocês como que fazer, vou tentar usar os produtos, né, que eu tenho aqui, que são todos baratinhos, né, menos de R$ 40, cada um deles, né, não tudo, mas enfim, a gente vai conversando e vai falando, né. E a palavra que eu vou falar, o assunto que eu vou falar hoje é sobre identidade em Deus, identidade da mulher em Deus. Gente, de vez em quando vocês vão ouvir um barulho externo aqui, mas se eu não gravasse agora, eu não ia gravar em momento nenhum, porque eu tenho filho pequeno, então é uma correria lá em casa, né? Não tô aqui, eu tô lá em casa. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Câmera. Acho que assim tá bom. Vou pegar meu rosto todo. Então, né, se não gravasse agora, eu não ia poder gravar em lugar nenhum. E agora, como tá, né, as pessoas acordadas, então vai ter bastante barulho, tá? Então vamos começar, né? A palavra sobre identidade da mulher em Deus, né? Então, onde tudo começa, né? Onde tudo começa é em Gênesis, né? Que foi onde Deus começou a formar a mulher, né? Então, eu vou ler algumas traduções para você e vou falando, né? E vou fazendo maquiagem enquanto isso. Como eu tinha postado lá, hoje a maquiagem vai ser sobre pele. Uma pele bem preparada, uma pele bem bonita, então uma pele com contorno, todas aquelas coisas que tiram aquela sensação de palidez da pele, camuflagem de espinha, de manchinhas. Eu vou ensinar sobre isso, tá? Na questão da maquiagem. E na parte do estudo bíblico vai ser sobre a identidade da mulher em Deus, tá? Então, né, já passou 3 minutos e eu não fiz nada. Então eu vou começar limpando a minha pele. Eu vou pegar um algodãozinho. Então eu vou pegar uma água micelar. Essa água micelar é da Paris Cosméticos, que é uma lojinha aqui perto de casa, né? E dá o efeito espelhado, então entorta. Mas é bem baratinho, acho que foi uns R$ 13, se não me engano. Vou espirrar aqui e vou limpar minha pele. Então a preparação é mais importante às vezes do que a própria maquiagem, porque pra pele fixar bem, pra maquiagem ficar bem boa, pra ter um bom resultado, é importante que a gente prepare aquilo para receber. Esperei o carro do ovo passar, então vou continuar limpando a minha pele, né, aqui com água micelar. E limpo um pouquinho do pescoço também. Então, é importante que a gente entenda sobre a nossa identidade para várias coisas, tanto para nós quanto para nós entendermos as outras pessoas, né? É aquilo que fala, né? A preparação é melhor do que o evento, a coisa em si, né? Porque pra gente ter um bom resultado, a gente tem que se preparar.
Então, se você quer ter um bom resultado na sua vida, é importante que você saiba da sua identidade, saiba da identidade daquela pessoa que você está atendendo, daquela pessoa que você quer atender. Então, olha como tá sujinho o meu rosto. Ah, não vai dar pra ver aqui. Limpinho, um sujinho. Dá pra ver mais ou menos? Eu tô olhando pra cá porque eu tô me vendo, porque eu tô sem espelho na minha frente. O espelho tá sendo o celular. Então é importante a gente saber sobre a identidade. Eu vou falar aqui, vou esperar secar. Enquanto seca, eu vou ler alguns versículos, né? Eu vou ler o contexto de onde eu quero falar pra vocês, que é em Gênesis 2:18, onde tudo começou, onde a mulher foi planejada e formada, né? Então, o 2, a partir do versículo 18. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera. Disse mais o Senhor, Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os para o homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, acho que até aqui é o suficiente. Eu li até o 24. Do 18 ao 24. Já secou aqui minha pele. Agora eu vou hidratar. Eu limpei minha pele, então é importante que depois de limpar a pele a gente faça uma hidratação na pele. Eu vou usar o hidratante mais fácil de encontrar, mais barato e que dá para todas as peles, que é o soro fisiológico. O meu soro tá num pumpzinho, tipo aqueles pump de acetona, porque eu uso aqui no meu estúdio para trabalhar. Eu acho que assim fica mais fácil de eu poder manipular ele. Só coloco o algodão, dou uma apertadinha ali e sai. E não retorno novamente para pegar, né? E com o mesmo algodão para não haver contaminação. Mas eu vou pegar um algodãozinho aqui, vou molhar, né? Encharcar bem o algodãozinho e vou passar no rosto para ficar hidratado, né? Bem molhadinho, bem pingando mesmo. Então, eu vou passar aqui em todo o rosto, bem suave. Isso vai servir para mim de hidratante. O soro é bem hidratante. E se você usar ele ainda com ele geladinho, ele ainda ajuda como um primer, que ele seca, ele fecha os poros e ele acaba servindo como um primer antes de fazer o uso da base e essas coisas. O meu aqui não tá geladinho, mas eu vou usar assim mesmo. Então, bem molhadinho aqui. Passo debaixo do olho também. E vou deixar secar agora. Enquanto seca, eu vou falando pra vocês sobre a palavra. Então, né, como a gente leu aqui, né, o Senhor Deus, né, criou a mulher. Então, nada mais justo e nada mais consciente que a gente entender que a nossa identidade está no Senhor, tá em Deus. Então, a gente vai ler aqui de novo o versículo 18, que é onde começou, onde a ideia se formou. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, essa é a versão Almeida Revista Atualizada. E eu vou ler em várias outras versões aqui para vocês entenderem que tem vários contextos legais aqui pra gente poder entender, né? Então, né, aqui,
na Almeida Revista e Atualizada. A palavra auxiliadora, né? O que é auxílio, né? Então, auxílio é contribuição secundária, procurei no dicionário, para a realização de uma tarefa, ajuda, assistência, cooperação, subsídio e reforço. Então, assim, antes mesmo de nós sermos formadas e nós existirmos em matéria, se tornarmos algo real, nós fomos planejadas e desejadas no coração de Deus, na mente do Senhor. Então, ele viu uma necessidade, né? E ele precisava resolver aquilo. Então, a gente vem aqui, ó, eu vou ler eu vou ler aqui anteriormente, quando Deus formou, para vocês verem uma coisa bem legal aqui. Gênesis 1:21. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Né? No 18, né? No 17 aqui, 1:17 também, vou voltar um pouquinho. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, depois que Deus fez os grandes luminares, né? O sol e as estrelas, essas, né? Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então, antes, né, de tudo isso, Deus criou o homem e viu que era bom. Deus fez animais e viu que era bom. Tudo era bom. A primeira vez que Deus fala que não é bom é quando falta a mulher. Ele viu uma necessidade, ele viu que faltava alguma coisa. E disse mais o Senhor Deus, não é bom. Então, a gente pode entender que a solidão do homem, o homem estar só, né? Deus, antes mesmo de ter formado, de ter trazido os animais para o homem, colocar o nome deles, né? Ele percebeu que não era bom que o homem fosse apenas um, né? Então, começou a surgir um plano na cabeça do Senhor, na mente de Deus, né? Começou a desenvolver um plano para que aquela necessidade fosse suprida. Então, o planejamento do Senhor começou ali, né? Então, ele já falou assim, auxiliadora, né? Auxílio. Já secou minha pele aqui. Agora eu vou passar um hidratante. Esse aqui eu acho que não é menos de R$40, tá, gente? Mas é que eu gosto de usar ele. Vou passar o hidratante na área dos olhos, tá? E esse aqui é da Eudora, Neo Dermotage. Já saiu aqui, mas aquele que tem aquelas microesferinhas aqui que rola aqui no rosto. E por que é importante usar hidratante nessa área aqui? Porque aqui, ó, tá vendo que tem algumas ruguinhas, alguns vinquinhos? Então, aqui tem uma facilidade muito grande de acumular produto e ficar com uma aparência feia. Por quê? Porque é uma área que é pouco hidratada, é muito sequinho aqui debaixo do olho. Por isso que é mais fácil de formar rugas, essas coisas, e acumular produto também. Então é importante uma hidratação extra na área dos olhos, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, para que não venha ficar feia a maquiagem, não venha acumular produto. Então é importante essa hidratação nessa área, tá? Então, igual eu tava falando, né? Dou uma apertadinha, espero sair um pouquinho e dou uma esfregadinha aqui com a bolinha mesmo. A bolinha já vai fazer uma massaginha bem gostosinha. Depois eu só passo o dedo pra finalizar, vamos dizer assim, pra tirar todo o excesso e tal, espalhar bem. Aqui em cima do olho também vou passar. Esse negócio aqui é pra área dos olhos, tá, gente? Vocês podem usar qualquer hidratante pra área dos olhos. Tem uns bem baratinhos, esse aqui eu comprei numa promoção. Numa época que eu tava comprando bastante produto da Eudora, então... Vou passar aqui também. Então, uma auxiliadora é aquele que eu falei aqui que eu li agora há pouco, que era a tradução o significado no dicionário. Então, é alguém que auxilia alguém em uma missão, né?
é uma ajuda, é um auxílio mesmo, para não estar só, não ficar sozinho, né? Então, Deus, a primeira característica da mulher, né, que Deus planejou, né, far-lhe uma auxiliadora, né? Então, outras traduções falam outros tipos de coisa, né? Falam ajudadora, adjutora, né? Deixa eu ver qual a tradução adjutora fala. Na ARC, Almeida Revista e Corrigida. Alguém que lhe auxilie e corresponda. Na NVI, né? Fala alguém que o auxilie e corresponda. Né? Não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer para ele uma companheira auxiliadora que lhe corresponda, né? Então é um semelhante, alguém igual, né? Semelhante, que corresponde, que é auxílio, né? Aquilo que falta. Então o Senhor viu que havia uma necessidade, algo que faltava e precisava se suprir dessa necessidade. Então essa é a característica, né? A primeira característica que o homem, que Deus desenvolveu para a mulher, antes de ter formado ela, né? Eu vou ler aqui, ó, na FVL, que é a versão fácil de ler. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer alguém que lhe servirá de companhia e trabalhará com ele. Seja alguém igual a ele. Então, essa parte assim que eu queria falar é assim: Deus não fez a mulher para ser inferior ao homem nem superior ao homem, e sim igual a ele, né? Que servisse ao mesmo propósito que ele. Então a gente consegue entender nisso que não é um mais importante do que o outro, não é porque Deus fez depois a mulher que ela, né, que tem bastante frase, fala assim, Deus fez primeiro o rascunho e depois ele fez a obra de arte, né? Não, na verdade, um não tem a mesma característica e qualidade do outro, eles são semelhantes, eles são iguais de serem a mesma espécie, serem semelhança mesmo, não iguais de serem idênticos, né? Então, quando a palavra fala sobre isso, ela tá falando sobre que é uma igualdade, né? E daí, assim, o Senhor, ele é bom, perfeito, e tudo aquilo que ele faz é muito bom e perfeito. O que é mais importante? A cabeça ou o corpo? Então, se vocês me responderem que a cabeça é mais importante, então eu pergunto para vocês: pode uma cabeça andar sem corpo? Uma pessoa que tem sua cabeça decepada, o corpo consegue sobreviver sem a cabeça e a cabeça consegue sobreviver sem o corpo? Então, ambas as partes que completam e fazem uma coisa ser completa, ser um corpo e não ser membros, né? Porque é como se fosse assim, a mulher e o homem são dois membros de um mesmo corpo, entendeu? É metade, é igualdade, é aquilo que falta. Então, serão os dois uma só carne, né? Então, é como se Deus tivesse feito aquilo que faltava. Ele fez alguém para ser a cabeça, que era o homem no caso. Então, lhe faltava alguma coisa, que era todo o restante, tudo aquilo que necessitava, né, de restante. Então, Deus não faz nada, né? Então, se o corpo é mais importante, não tem como um corpo sobreviver sem cérebro, né, sem cabeça. E, ao mesmo jeito, não tem como a cabeça sobreviver sem um corpo, um organismo, porque são dois membros que ambos se completam para ser um corpo. Eu vou usar aqui agora um sérum Gotas de Encantamento, que é da Ruby Rose, tá? Ele tem vitamina Pro B5, vitamina E, regulador de oleosidade, então ele segura a oleosidade, que a minha pele é oleosa. Muito importante, gente, quando vocês forem escolher produtos, não escolham os mesmos que todo mundo. É importante que vocês entendam que a pele de cada pessoa é diferente uma da outra, então a sua pele vai ter uma necessidade diferente da minha. É importante você se conhecer, tá? Então, por isso que a gente tá aqui fazendo esse vídeo, essa live, sobre identidade, porque a gente vai entender que a identidade é muito importante de cada um de nós, né? Eu vou pingar só um pouquinho. E ele tem glicerina na composição. E o que a glicerina faz? Ela fica grudentinha na pele e isso faz com que a base grude e dure mais tempo, tá? Então eu vou fazer movimentos circulares.
e para cima. Sempre movimentos ascendentes, né? Do meio do rosto para fora, né? E para cima. Meio do rosto para fora, indo em direção à testa. Sempre. Então, Deus não fez a mulher inferior nem superior ao homem. Ele fez ela para ela completar ele e ambos serem aquilo que um falta no outro e completos. Então, não tô falando aqui de homem e mulher, de casamento, essas coisas. Só estou dizendo para vocês sobre a identidade da mulher, sobre uma das características dela. Então, ela foi criada porque havia uma necessidade que ela fosse criada. Então, para isso, Deus já começou a planejar as características que ela teria que atendesse às necessidades pela qual ela fosse chamada. Então, essas são as riquezas dos detalhes, né? Se a gente parar para analisar, aprofundar na palavra, a gente viaja ali, é um negócio muito gostoso de você entender cada dos detalhes que Deus fez a mulher para ser, né? Algumas das traduções dizem ajudadora, e essa palavra vem do verbo ajudar. Eu coloquei aqui no dicionário, diz que é a ação de auxiliar, de socorrer, assistência, favor que se presta a alguém, obséquio. Então, não é algo assim que a gente pode colocar como superior ou inferior, que acho que deixa muito claro isso, entendeu? Deixar isso muito claro para você entender que não é inferioridade ou superioridade, é igualdade e atender necessidade, né? Então, como se fosse a sua outra metade. Na NTLH fala sobre isso, né? Então, aqui é mais uma confirmação e também que ajude e o complete, que é para dizer que, assim, que não, né, é aquilo que falta, né? Então, Deus já começou a planejar essas características da mulher antes dela nascer, né? Para que ela fosse aquilo que faltava. Não melhor, não pior, mas aquilo que havia necessidade. E a gente tem que entender uma coisa, que não existe essa questão, né? Para Deus não é maldoso, não há maldade em Deus, não há uma humilhação que Deus queira fazer, mas sim uma questão de que cada um foi feito, tudo que é na Terra, tudo foi feito para o seu propósito. Cada um tem um propósito diferente. Então, por mais que nós fôssemos planejadas para sermos semelhantes, iguais ao homem, seria para atender a um propósito diferente. Então, é aquilo que faltava, porque se não faltasse nada, não havia necessidade de nós existirmos, né? Então, já passei aqui a pele fica grudentinha, ó. Tá vendo? Consegue ver aqui? A pele não tá mais sequinha, ela tá grudentinha porque tem glicerina na composição. Então, eu vou fazer mais uma coisa aqui, que é usar um um fixador de maquiagem. Eu vou usar antes pra poder fixar a maquiagem e durar mais tempo. Dá pra usar depois também, mas eu vou fazer antes. Ele tem toque seco, então não precisa esperar secar, né? Então, agora que já tá seco o sérum que eu já passei, eu vou passar ele no rosto pra poder fixar melhor a maquiagem. E ele também tem glicerina na composição, então faz grudar. Então, beleza. Então, agora eu vou começar a fazer o uso das outras coisas que vai começar a fazer a pele mesmo, tá, gente? Então, é importante, sempre que vocês quiserem que uma pele dure, que fique bom, tem que preparar muito bem essa pele. É muito importante, porque senão a sua maquiagem não vai ficar boa, ela vai ficar cheia, vai vincar muito na pele, vai durar pouco, vai sair, você encosta assim, sai em tudo. Às vezes é por falta de preparação. Então, a preparação evita que tudo isso aconteça, tá? Então, vou usar um primer da Tracta. Ele é de silicone. E o silicone, se você tem a pele muito oleosa, não é muito bom usar não, tá? Mas, como eu não tenho a pele muito oleosa, né? E eu comprei e eu vou usar, que eu não vou deixar aí, né? E ele não faz mal pra minha pele, né? Não me deixa com espinha, nem causa uma reação
negativo na pele, então eu vou usar. Eu vou passar ele somente nessas áreas que tá vendo que eu tenho poros? Eu tenho bastante poros dilatados. Que o primer de silicone ele vai fazer tipo uma ação de massa corrida, vai fechar esses porinhos e vai deixar a pele mais uniforme para base vir em cima e não entrar dentro desses buraquinhos, e sim ficar ali por cima mesmo, nivelado. Então o primer de silicone ele vai fazer esse trabalho. Eu vou pegar bem pouquinho, eu coloquei um disquinho aqui na mão, não vai dar pra ver porque ele é transparente, mas coloquei um tisquinho na mão e vou catar só um pouquinho e vou passar aqui nessas partes do meu rosto. Ele dá a sensação de maciez, assim, sabe? Parece que a pele tá bem macia, como um bumbum de bebê. Tá vendo que já dá uma aliviada, já dá uma amenizada em relação a esse? Então, tá vendo que ele dá pra ver que ele é mate, né? Sequinho. E que ele dá uma diferencinha daqui. Dá pra ver onde tem produto e onde não tem. Então eu vou passar aqui. Só que como ele é assim, ele é meio farelentinho, sabe? Eu coloquei muito. Quer dizer que eu peguei muito. Quando pega muito, ele fica meio farelentinho. Então, né? Agora vamos para uma palavra que eu acho maravilhosa. Pra mim é a parte mais assim esclarecedora daquilo que Deus nos fez para ser, que é a palavra idônea. Idônea, o que significa, né? Eu pesquisei no dicionário. Idônea significa adequada, própria, que convém perfeitamente, que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções, apto, capaz, competente. Então, isso que significa idôneo, idônea, né? No caso, eu coloquei para o feminino, né? Porque idôneo é uma palavra, né, que pode ser usada tanto para o feminino quanto para o masculino. E isso que significa a palavra idônea. Então, eu pesquisei alguns sinônimos de idônea, né? Que é aquilo que é correspondente, né? O sinônimo é o que é correspondente àquela palavra, né? Confiável, honesta, íntegra, correta, fiável, séria, leal, honrada, apta, capaz, capacitada, competente, habilitada, hábil, abalizada, proficiente, perita, adequada, conveniente, apropriada, pertinente e própria. Então, todos esses sinônimos significam idôneo, idônea, né? Idôneo, né? Claro que é o confiável, honesto, íntegro, né? Então, pra gente ver a maravilha do Senhor nas nossas vidas. Como que Deus não ia criar uma mulher que fosse inferior com todas essas características, qualidades. Então, todo momento que você se sente que você é inferior ao homem, porque você depois, ou inferior a alguma coisa, a alguém, se lembre das características que Deus te fez antes de você nascer, porque isso aqui está escrito em Gênesis 2:18, a mulher nem existia ainda, ela só veio a existir no versículo 22, que é depois que Deus trouxe os animais, o homem colocou o nome, depois ele fez o homem dormir, tirou a costela, daí fez a mulher. Então, antes mesmo de você existir, você existiu no coração do Senhor. No coração de Deus, ele já planejou como a mulher seria, e todas essas características fazem parte das necessidades e fazem parte do que a mulher é, da identidade, lembrei da palavra que eu ia falar, da identidade que a mulher é. Então faz parte, né, da mulher. Eu vou fazer agora a minha pele com a base aqui no pincel. Eu vou usar um pincel kabuki de topo reto. Esse aqui não é bem reto, que ele é meio abaladinho, mas é um pincel que tenha bastante cerdas. Isso que é importante, tá? Para aplicar base, é importante que o pincel ele tenha bastante cerdas e as cerdas sejam compactadas, não sejam tão frouxinhas, tá? Porque tudo aquilo que é frouxinho esfuma, né?
então marca mais, também vai ficar com uns arranhados. Antes eu usava esse Dual Fiber, né, pra fazer a aplicação da base. Mas como o Dual Fiber ele é bem soltinho, os pelinhos dele, daí ele não aplica tão bem, ele arrasta muito, sabe? Então, melhor é um pincel que tenha as cerdas bem juntinhas e bem curtinhas, tá? Que seja durinho, assim, sabe? Tem que ser macio pra não machucar sua pele, né? A pontinha dele tem que ser maciazinha, mas eu digo que a quantidade de você toque, assim, você sinta que ele é macio, mas ele é bem aglomerado de pelinhos, entendeu? Esse aqui é o meu, tá sujinho porque eu usei ontem, mas é importante vocês sempre limparem o pincel para não ter proliferação de bactérias, fungos, né? Então, pelo menos a cada 3, 4 dias, lavar o pincel com água e detergente neutro ou shampoo neutro, essas coisas. Shampoo de bebê, aquele da Johnson, é bem bom. Para não haver proliferação de bactérias e causar algum problema de acne na sua pele, ou problemas de fungo, micoses, essas coisas, tá? Então, sempre é importante. Como eu usei ontem, então vou usar hoje de novo e vou aplicar a base. A minha cor de base é a cor 03 da Tracta, base alta cobertura, oil free, vitamina E, secagem rápida. É essa que eu tô usando atualmente. Não sou de passar muita maquiagem, não sou mesmo. Eu sou preguiçosa, porque eu sei que depois eu vou ter que tirar e eu fico com preguiça de tirar, daí eu nem passo. Só passo quando eu vou fazer alguma coisa especial. E hoje o motivo especial é trazer vocês aqui pra falar sobre a identidade de vocês em Deus, que é a identidade original de vocês, né? De nós, né? Não é de vocês, é de nós. Então, eu vou colocar um pouquinho da base aqui, ó. E vou aplicar no meu rosto. Antes de voltar aqui pro estudo, eu quero falar uma coisa sobre base. É muito importante você se atentar à estação que você comprou sua base. Porque muitas vezes você compra uma base no inverno e ela dá super certo pra você. E no verão ela deixa de dar certo pra você. Por quê? Porque o seu tom de pele muda, fica mais bronzeado. Então essa base pra mim aqui serve pro inverno, mas pro verão ela não me serve. Eu tenho que usar uma base um pouquinho mais escura. Eu uso essa daqui da Diversa, a cor 400, né? Que ela é um pouquinho mais escura do que essa base da Tracta, tá? Então, no inverno me serve muito bem. E como que eu vou escolher o tom ideal? Pelo colo, por aqui, ó. Porque tem que a pessoa te olhar e não ver aquela diferença daqui até aqui, entendeu? Então, pra mim, essa base aqui fica muito boa. Parece que é clara aqui, mas ela fica bem boa quando eu espalho ela no meu rosto. Então, sempre se atentem a essas questões da estação, tá? Porque às vezes você vai precisar comprar 2 tipos de base. Enfim, então eu vou aplicar dando batidinhas assim. Batidinha e arrastadinha. E movimentos circulares também. Então, batidinha, arrastadinha, às vezes eu vou fazer uns movimentos circulares. Antes de aplicar a base em cima das minhas espinhas, eu vou ensinar vocês como que vocês fazem para neutralizar essa espinha. Para que ela não fique aparecendo e não fique um tom sobre o outro, ou ela continue vermelhadinha, caso ela seja muito vermelha, na hora que você passar a base, tá? Eu vou mostrar para vocês a cruz de Oswald, que é onde eu aprendi colorimetria para que possa neutralizar uma coisa com a outra, tá? Então, eu vou apresentar para vocês agora a estrela de Oswald. Essa é a estrela de Oswald quando a gente estuda sobre colorimetria, seja para qualquer coisa na área de estética ou, né, a gente estuda sobre essa estrela. Então, aqui tem, né, as cores quentes e as cores frias, né? As cores quentes são as de cima e as cores frias são as de baixo. Então, tudo quando fala sobre neutralização, sobre, né, deixar uma coisa neutralizar a cor da outra, então é o que falta na cor pra cor ficar, tipo, natural, vamos dizer assim, né? Então, se tá vermelho, então você tem que neutralizar com verde, no caso de uma espinha, né? Se você tem uma olheira que ela tá roxa, ou vasinhos de sangue que tem um roxo meio violeta, né? Ou, né, algum desses, então o que vai neutralizar é o amarelo, um amarelo meio esverdeado, um amarelo, né? Um amarelo um pouquinho mais escuro, né? Então,
essa estrela vai servir bastante, assim, né, pra esse quesito, assim, né? Então, sempre quando for mancha de olheira, a gente vai usar amarelo. Então, tons que forem arroxeados no nosso rosto, a gente vai usar o amarelo. E tudo aquilo que for vermelho, inflamação, espinha, né, marquinhas, a cicatriz que tá começando a ficar, cicatrizou, ainda não tá da cor da pele, ainda tá avermelhada, então a gente vai usar verde, tá? Então, vou neutralizar aqui essa espinha, essa aqui e essa aqui, tá? Então, vou pegar minha paleta de corretivo da Ruby Rose, aqui, Ruby Rose. Vou pegar um pincelzinho. Onde está meu pincel? Aqui. Então, vou pegar aqui a corzinha verde, que nem eu vi na estrela de ozônio ali com vocês, e vou passar em cima dessas para cobrir bem e ter certeza absoluta que não vai manchar e nem ficar sobreposto, mas ainda aparecendo, sabe? Então, vou colocar aqui um pouquinho só. Eu coloco bem em cima e depois eu esfumo com o dedo mesmo. Já essas manchinhas aqui que são marronzinhas, eu vou passar o amarelinho. Então, peguei um amarelinho aqui, ó. Vou passar aqui. E aqui também. Às vezes eu erro o lugar. Tá muito seco o tempo, daí minha garganta fica um pouquinho irritada. Vou tomar uma água aqui, né? Fica muito irritada minha garganta, eu fico com uma voz esquisita. Mas eu erro um pouquinho na hora de passar, por causa que eu tô olhando pelo... meu espelho tá sendo a câmera. Então eu vou pegar o dedinho e vou espalhar. Aqui também. Então, falando sobre a identidade da mulher, vamos entender que todas essas características, Deus planejou ela antes de criar a mulher. Ela já veio o plano pré-fabricação, ela já tinha todas essas características maravilhosas, né? Porque, cara, é lindo isso. Então, Deus não fez a mulher inferior. Como que vocês podem pensar que Deus tenha feito a mulher, né? Como, não vocês, né? Mas, tipo, como a gente pode pensar, né? Vou me colocar nessa, porque muitas vezes a gente sente que a gente é inferior, que a gente é menos, porque a gente esquece da identidade nossa em Deus. Porque Deus nos fez, Ele já, antes mesmo de nós existimos no coração dEle, na mente dEle, na alma dEle, né? Nós fomos planejadas com todas essas características maravilhosas, né? Então, não tem por que a gente temer e pensar que não, eu não sou boa, não sou boa o suficiente. Cara, você é perfeita, apta, capaz, habilitada. Você é perfeita sim, perfeita. Você se encaixa perfeitamente ao propósito pelo qual o Senhor te colocou para exercer, para fazer. Onde tem corretivo, não vou fazer arrastadinho, só batido, tá? Para ter certeza absoluta que eu não vou espalhar o corretivo de camuflagem. Então Deus já preparou toda a gente, já mandou a gente de antemão perfeitamente capaz para o propósito ao qual Ele tinha nos destinado a existir, né? E uma coisa bem legal, né? Eu procurei no hebraico o que, né? Eu baixei uma Bíblia no meu celular. Eu comprei uma versão no hebraico
da Bíblia, né? E a palavra aqui, ó, que fala assim, que seja auxiliadora, a palavra que fala auxiliadora é a palavra Ezer. Ezer. E Ezer é uma ajuda que só pode ter vindo de Deus, gente. Porque essa palavra Ezer se refere a alguns versículos até o próprio Deus. É como se fosse a característica do Senhor para nós. Então, quando ele nos planejou com características dele mesmo em nós. Esperei o carro do ovo passar aqui para mim poder continuar fazendo a maquiagem. Puxa aqui, ó, para baixo, tá? Quando chegar aqui perto do maxilar, vocês puxam para baixo um pouquinho da base para poder não ficar só no seu rosto, sabe? E passa aqui também, tá? Na pálpebra para dar uniformizada no teu rosto. Não fica, tá vendo que tá diferente? A cor da minha pele e da minha pálpebra. Então passa na pálpebra também, tá? Então, Deus fez as características, ele colocou na mulher partes das características dele que faltou no homem. Então, Deus fez o homem com X características, né? Que se você quiser saber mais sobre isso, sobre as características do homem, eu indico que você siga o meu esposo no Instagram, que é @homemradicaloficial, que ele fala sobre a parte do homem, né? A característica do homem, o homem raiz, o homem pelo qual Deus criou, do propósito do homem, todas essas coisas que é em relação ao homem, é meu esposo lindo, maravilhoso, que fala no Instagram, @homemradicaloficial, tá? Então, se você quiser saber sobre isso, então Deus colocou lá as características X no homem lá, né? Pra você poder ajudar seu homem, seu marido, seu esposo, seu pai, seu filho, não sei, o homem que você quiser. Então, né, Deus colocou parte das características dele no homem e faltou partes das características dele e ele colocou na mulher. E a parte das características dele que ele colocou na mulher foi a parte da ajuda, do socorro, né? E eu vou ler alguns versículos aqui que tem referência. Eu tô dando acabamento com a esponjinha levemente úmida para poder tirar o excesso de base, para sentar bem a base, para tirar qualquer marcação que tenha ficado de pincel, de arrastado, ou excesso de base em algum lugar e em outro não. Então eu vou usar a esponjinha dando batidinhas para poder fazer esse assentamento da base. Então aqui, ó, chego bem juntinho para cá, porque aqui acumula bastante. Nas onde tem linha de expressão, ó, aqui, ó, no sorrisinho aqui, tem que ficar bem esfumadinho, tá, gente? Porque senão acumula bem rapidinho, bem facinho. Então, né, eu vou ler aqui uns versículos, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que fazem, né, essa referência. Deus não tirou nada disso do homem, tá? Então, é até muito engraçado, porque muitas vezes o movimento feminista, né, ele criou aquela expectativa de que a mulher tem que ser igual ou melhor ao homem, se esquecendo totalmente de que a mulher não é igual ao homem e ela nunca vai ser. Ela tem partes da característica da imagem de Deus que faltam ao homem. Então isso é maravilhoso, porque eu não preciso realmente ser igual ao homem. Eu só preciso ser eu, né? Eu preciso ter as minhas características que Deus me fez, que já são suficientes, já não me sobrecarrega, né? Então, muitas vezes a gente se sente sobrecarregada por um feminismo ou uma ideia de que nós temos que ser mais do que nós somos. E o que nós somos, como se o que nós somos já não fosse o suficiente. Como se isso fosse uma coisa ruim. Como se fosse algo que faltasse. E não falta. A única coisa que falta é você voltar ao princípio pelo qual você foi criada. Por quê? Porque a imagem de Deus, a identidade de Deus está na imagem de Deus que foi refletida em nós quando Ele nos criou, quando Ele nos planejou, né? Então, eu vou ler aqui alguns versículos, né? E isso tudo não tá no homem, né? Essa imagem de Deus, essas características de Deus,
elas não estão no homem. Então é uma tolice, uma total falta de tempo, de perca de tempo, eu procurar num homem, me espelhar em um homem no que me falta, né? Então é uma frustração tamanha, tremenda, porque toda vez, eu vejo aqui por mim, toda vez que eu tento me equiparar, me igualar ao meu esposo, eu fico totalmente frustrada, porque eu nunca vou ser igual a ele. Por mais que eu tente, eu posso ter coisas que sejam semelhantes, eu posso buscar tanto a Deus quanto ele, eu posso orar tanto quanto ele, mas vai ser sempre do meu jeito, nunca vai ser do jeito dele. Então é totalmente frustrante a gente achar que a gente vai encontrar no homem, né, igual o feminismo muitas vezes prega, que nós vamos encontrar no homem aquilo que nos falta. E isso é mentira de Satanás. Porque o que nos falta tá somente em Deus. Então já fiz aqui toda a esfumação aqui. Tá vendo? Minha pele tá toda uniforme. E olha, mesma cor do meu pescoço, do meu colo. Vou baixar aqui pra vocês verem. Tá vendo? E muitas vezes a gente pensa que tá mais claro, porque olha como o nosso rosto tem várias manchas, né? Então às vezes assim, pra mim, né? Aqui minha testa é um pouco mais escura porque toma mais sol. Então, tudo fica uniforme. Isso vai parecer que a nossa pele tá branca, esbranquiçada. E na verdade, não. Ó, tá igualzinho o tom do meu pescoço. Às vezes a luz bate, assim, parece que tá um pouco mais claro. Mas tá o mesmo tom do meu pescoço, tá tudo uniforme. Só que a diferença é que agora tá tudo da mesma cor. Não tá, tipo, partes um pouco mais clara, um pouco mais escura. E é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. Pra vocês, os contornos, pra vocês entenderem a importância que ele faz pra você se sentir como se você estivesse com a base certa. E não com a base muito clara, muito branca. E nem ficasse feio na foto, não ficar legal, sabe? Então, fica aí comigo. Eu vou ler aqui em Êxodo 18, no versículo 4. E o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Essa mesma palavra, ajuda, que se refere a ajuda, é a mesma palavra que Deus fala sobre auxílio, sobre a auxiliadora, quando Deus criou. Então, eu vou ler mais alguns versículos para vocês entenderem que a característica que foi passada de Deus para nós, de auxiliador, de auxílio, tá? Deuteronômios 33, 7. Aqui. Isto é o que eu disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo com as tuas mãos, peleja por ele, se tu ajuda contra os seus inimigos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Como que essa característica de Deus em nós não é perfeita, né? Tá falando o quê? É que a gente foi criada com o próprio auxílio do Senhor, né? Então, características versículos que falam sobre o próprio Deus, sobre o socorro e a ajuda que o próprio Deus oferece ao povo dele, a uma pessoa específica, é com essa mesma característica que Deus planejou a gente nos fazer antes de nós sermos feitas, né? Eu vou ensinar vocês agora a fazer assim. Se você comprou uma base muito escura, eu tô com duas bases aqui, uma que é muito clara pra minha pele e uma que é muito escura pra minha pele. Se você comprou base muito escura, muito clara, você pode fazer isso que eu vou fazer aqui, que é usar como contorno e iluminação. Então, eu vou pôr um pouquinho da base mais clara aqui, ó. Vou pegar o meu pincelzinho, vou tirar o excessinho aqui do verde que possa ter ficado, ou do amarelo que tenha ficado nele, e vou dar uns pinguinhos aqui. Gente, tem bastante tipos de iluminação, mas o que eu mais gosto em mim é aquele que desce um pouquinho até aqui e que vai até aqui. Por quê? Eu tenho olheira, mas não é tanta olheira, meu olhinho é fundinho aqui, mas é pouquíssima coisa, eu tenho consciência disso. Mas eu tenho.
E tem novas tendências, né? Hoje em dia, esse jeito assim de fazer um triângulo aqui é uma moda de Kardashian, da maquiagem das Kardashians. E tem um novo tipo de aplicar corretivo que só aplica aqui e aqui, que é um Foxy Eyes, que dá pra fazer um Foxy Eyes, que fica mais puxadinho o olho, que é de uma modelo, né? Então você tem que se adaptar e ver o jeito que fica melhor pra você, entendeu? Então eu gosto de aplicar aqui e eu dou uns pinguinhos assim pra não ficar com excesso. Gosto de vir aqui também pra dar uma puxadinha no olho, mas eu gosto de descer até aqui também. Eu gosto que toda essa parte do meu rosto fique iluminada. Eu gosto, gente, porque é onde bate a luz, entendeu? Então Deus criou a gente com essas características, né? Com a característica do socorro que se refere a Ele mesmo, né? Então vou passar aqui o mais clarinho. Vou passar aqui no meio do meu nariz. Mas, ó, a gente tem que sempre conhecer o nosso rosto, conhecer a nós mesmos, pra gente não fazer padronização, pra não ficar repetindo o que os outros fazem, né? Então, meu nariz aqui, ele é fino, ó. Aqui ele é largo. Então, eu não vou vir com o corretivo desde aqui. Eu só vou passar daqui pra cá, né? Então, eu vou passar aqui o corretivo daqui pra cá, que é onde o meu nariz é largo, que ele precisa de correção, vamos dizer assim, né? Ele não precisa aqui, porque aqui ele é fininho já. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Pra dar no lábio de cima. Porque eu acho que o meu lábio de cima é um pouquinho, levemente mais fino que o de baixo. Então, eu vou passar aqui pra dar um voluminho no arco do cupido. E vou passar aqui, ó. Aqui vai o contorno vai debaixo do ossinho aqui, ó. Você sente o seu ossinho, o ossinho do sorriso. Então, aqui tem um buraco. Então, um pouquinho pra cima vai o contorno. Então, aqui eu vou passar o claro, né, vamos dizer assim, pra dar um contraste. Mas pouquíssima coisa. Do outro lado também. Que é no espaço que vai ficar entre o contorno. E vou passar um pouquinho aqui, ó. 3 pinguinhos. Bem pouquinha coisa, só pra dar aquela iluminadinha aqui, não. Porque eu vou passar contorno aqui, então pra disfarçar, fazer de conta que minha testa é um pouquinho menor, sabe? Porque minha testa é de letreiro, acho que tem olha, 4 dedos de testa. Vou pegar a esponjinha e vou ficar batendo até sumir. Então, vou ler aqui Salmos 20, versículo 2. Mais um versículo para confirmar as características que Deus colocou em nós. Características dele em nós, mulheres. 20, versículo 2. Do teu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenta. Né? Falando de Deus aqui, a oração a favor do rei, que alguém tá orando pelo rei, né? Salmos 33, 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Então, olha que top a característica que Deus nos formou antes de nós estivermos nascendo. Tô com um pouquinho de dificuldade de esfumar essa parte, então vou pegar o pincel que eu usei pra esfumar o restante do passar a base mesmo e tirar a marcação. E aqui também. E aqui eu vou batendinho também. Vou olhar aqui porque eu preciso olhar. Aqui nessa bordinha também vou passar o pincel de novo, tá? Então eu vou vir até aqui assim, eu vou dar uma viradinha pra cá pra vir pertinho da sobrancelha assim. Do outro lado também, dá umas batidinhas. Então, essas são a característica em Deus.
de nós. Então eu vou ler aqui que ela também, essa mesmo auxílio que a palavra fala, essa mesma palavra, né, o mesmo significado do auxílio que o Senhor deu para nós, é o mesmo significado do auxílio que ele coloca em uma multidão de pessoas ou em um exército, né? Então eu vou ler aqui, ó, Oséias 13:9. Vou passar aqui o pincelzinho enquanto eu acho que na bordinha eu já tinha falado pra vocês. Esse aqui tô com um pouquinho de dificuldade, como a base é mate, ela seca rapidinho. Aqui tá. Então, achei aqui Oséias 13:9. Tá escrito assim: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Outra característica de Deus também, né? Então, em Daniel aqui, Daniel 11:34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, né? Então tá falando da ajuda de outras pessoas, de um exército, pessoas, né? Uma ajuda que é mais de um, né? Ezequiel 12:14. Enquanto eu vou procurando aqui com uma mão, né? Que a gente é a ajuda do Senhor no exército. 12:14. 14 aqui, ó. A todos os ventos espalharei todos os que para o ajudarem. Ah, tá. Pera aí só um pouquinho. A todos os ventos espalharei todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele, e todas as suas tropas desembainharei a espada após eles, né? Então tá falando sobre um juízo de Deus, mas aqui que eu quero dizer a da ajuda, né? Ajuda de um exército, ajuda de uma multidão de pessoas, né? E Isaías também, né? Isaías 35. Enquanto eu vou achar Isaías, eu vou pegar aqui a base mais escura e vou fazer as partes de sombra, né? A base mais clara serviu para mim fazer de luz e a base mais escura vai servir para fazer de sombra nas partes do meu rosto que eu quero destacar para ficar mais fininho. Então vou pegar o mesmo pincelzinho que eu usei para espalhar, para colocar, depositar. E vou pegar aqui, ó, coloquei um pouquinho aqui. Vou pegar e vou colocar aqui, ó. O lugar certo de achar onde tem que ficar mais fundinho. Olha seu rosto reto. Veja o que você quer que pareça menos. Você acha que aqui, seu rosto é mais redondo, você quer que aqui fique, né? Ou você quer que desça para baixo? Observe-se, veja qual que é a intenção que você quer. E faça, né? Se não der certo, na próxima vez, né? Faça e preste atenção. Ah, eu fiz mais na diagonal, apliquei mais na diagonal e achei que não ficou legal. Daí na próxima você aplica mais reto. Ah, achei que ficou melhor. Então, você vai se adequando, vai se adaptando e vendo o que fica melhor, fica mais bonito no teu próprio rosto. Aqui, ó, eu vou vir aqui no meu ossinho, mas, né, enfim. O lugar ideal de passar é onde você sente o ossinho, daí você faz assim e você sente... Aqui não afunda, mas você sente que vai pra baixo, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, acompanha. Então, aqui que é o lugar. Gente, pelo menos 2 dedos, né, antes da boca. Então, aqui, ó, no máximo, tem que acabar nessa bolinha que eu tenho aqui, ó, bem linda. Então, vou tentar aplicar olhando pro celular aí, com uma grande possibilidade de não dar certo. Aí. Daí agora eu vou olhar reto o meu rosto pra eu poder ver o mesmo lugar que eu faço. E entendo que eu passei um pouquinho pra baixo aqui, eu achei. Então eu vou esfumar indo pra cima, tá? Sempre tem jeito, gente. É só vocês pensarem, ah, passei muito pra baixo, então eu vou tentar esfumar indo pra cima. Passei muito pra cima, então eu vou esfumar um pouquinho pra baixo. Na minha opinião, ficou muito embaixo aqui. Podia ter sido um pouquinho mais aqui, assim. Mas eu vou esfumar indo pra cima, que daí vai ficar já certinho. Aqui eu vou aplicar no mesmo lugar,
para mim não correr o risco de fazer diferente, ficar os dois lados diferentes. Então eu vou olhar ali, vou aplicar. Daí eu venho aqui, ó, também assim, ó, faço. Aqui eu deixo uma pintinha, mas aqui eu deixo um pouquinho mais. Do outro lado também. Ó, tá vendo que esse aqui ficou um pouquinho mais pra cima do que essa? Porque esse aqui, esse lado pra mim é difícil de olhar, esse aqui é mais fácil. Mas não tem problema, vai dar certo no final. Vou passar aqui um pouquinho na minha papadinha, no meu maxilar, pra, tipo, disfarçar a papadinha. Então vou passando bem na linhazinha do maxilar e quando eu for esfumar, vou esfumar puxando pra baixo. Enquanto isso eu vou procurando aqui Ezequiel 12, 14. E na testa maravilhosa, né, lógico, vou passar aqui, ó, bastante. Não vou vir até aqui, eu só vou ficar aqui porque aqui é fechadinho de cabelo, é só aqui que é a tristeza. Então vou passar bastantinho aqui, nessa parte de cima, os pinguinhos mais concentrados e na parte de baixo menos concentrados. Lembrando que eu vou espalhar e esfumar, então eu não vou descer tanto pra baixo aqui, porque isso já vai descer sozinho, né? E no nariz, querido, né? Vou vir aqui e fazer assim. Fazer aqui. Um risquinho aqui, pra parecer que o nariz é empinadinho. E vou na abinha aqui escurecer também. Eu gosto de escurecer pra parecer, ó, que é menorzinha a minha abinha. O meu nariz. Tá vendo? E parece que minha abinha do nariz é um pouquinho menor. Mas, gente, se você não tem problema com o seu nariz, se você gosta do seu... Eu falo uma questão racial, né? Não faça. Simples, né? Se você não gosta de você, não faça você. Não fique... Ai, Jaque, por que fazer isso? Não sei o quê. Entendeu? Eu gosto e eu vou fazer e pronto, acabou. Se você não gosta, não faça e pronto, acabou. Então, esse daqui eu já prefiro fazer, esfumar com um pincel e depois vir com uma esponjinha. Então, vou começar aqui, né? Eu ia começar aqui, mas eu vou começar aqui, que é onde eu quero esfumar primeiro, indo pra cima, né, gente? Igual eu falei. E daí vim pra baixo. Então, eu vou ler aqui em Ezequiel 12, 14. A todos os ventos espalharei todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele, e todas as suas tropas. Desembanharei a espada após eles. Então, a palavra azer, ou ezer, que foi usada para caracterizar lá o auxílio que Deus ia fazer a mulher com esse auxílio, né, com essa característica de auxiliadora, é uma palavra que tanto caracteriza o socorro de Deus para alguém que está aflito, quanto caracteriza e quanto descreve o socorro de uma multidão, um exército, uma quantidade grande de pessoas, né, para socorrer alguém ou uma população, né? Então olha que incrível, né? Deus sendo caracterizando a gente antes e lembrando, né, que tudo isso antes da gente se tornar matéria mesmo, né? Passar a existir. Então, isso aqui já foi pré-estabelecido antes de nós existirmos. Ó, vindo para baixo. Movimentos circulares. Então, muito, muito, muito legal. E a última palavra que eu tenho de referência aqui é Isaías 30, versículo 5. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá.
não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio, né? Esses versículos falam todos sobre uma coisa que Deus fala que não vai ter ajuda, que perdeu a ajuda, mas o que eu quero focar é na característica de multidão, de povo, né? Aqui falamos sobre povo, literalmente, muitas pessoas, né? Então, essa característica eu quero focar, né? No nariz eu vou vir com a esponjinha. Então, é muito interessante, né? O que Deus fala, né? Pra gente, né? Sobre as características, né? Da mulher, as características do que ele formou nela, né? E Deus fez a mulher, né? Planejou a mulher antecipadamente com tudo isso, né? Então, dei uma espumadinha aqui. Essa manchinha aqui é uma manchinha de machucadinho que eu tava aqui. Não neutralizei ele, agora ele ficou mais aparente, mas depois que eu fiz selar com poste vai ficar melhor. Então, vou dar uma passada em geral aqui, ó, nas bordas nas bordas dos esfumados, das marcações aqui. Então, a gente entendendo sobre essa parte da identidade que Deus nos fez, das características dele, né? Então, ele fez a gente apto e capaz, né? Para desenvolver essas características no nosso dia a dia, na nossa vida. E toda vez que nós negamos socorro e auxílio, nós estamos negando parte da identidade de Deus que há em nós. Então, quando alguém vem até nós, marido pergunta, né? Eu costumava, né? Agora, depois que eu aprendi sobre isso, eu sou um pouco mais leve em relação a isso com o meu marido, né? Sabe aquele marido que não acha nada dentro de casa, mora dentro da casa e não acha nada? Fica, amor, cadê tal coisa? Amor, me ajuda com isso. Amor. Então, é a necessidade do homem clamando pela parte que falta na mulher, né? A parte que lhe falta na mulher. Que a mulher tem essa parte que é a parte do socorro. Então, quando nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos que nós não conseguiremos, e todas as coisas, é como se a gente estivesse negando a identidade do Senhor que é em nós. Eu vou passar aqui, ó, um iluminador líquido. Então, eu vou pegar com o dedo mesmo, que tem na minha paletinha da Ruby Rose mesmo, esse daqui branquinho, é um iluminadorzinho, eu vou pegar com o dedo e vou fazer assim, e depois eu vou vir com o pincel e vou esfumar. Então, eu vou aplicar aqui assim. Tinha um pouquinho da base mais escura, mas é do mesmo tom da minha pele, então por isso que eu não me importei, que veio e que fez aquela manchinha ali que vocês viram. Então, como que é a base do mesmo tom da minha pele, não vou me importar. E aqui desse lado também, mesma coisa. Aqui também, vou fazer aqui na pontinha, um pouquinho. E aqui. Em cima do lábio. Tô fazendo tudo cremoso, gente, porque tudo que é cremoso, ele acentua depois o pó que eu vou passar, entendeu? Então, por conta disso, é uma pele bem profissional, bem completa, sabe? Vou pegar a mesma esponjinha, só que daí de um lado que não esteja sujinho, como eu tô usando esses ladinhos aqui, pegar um lado que não esteja sujinho e vou dar uma esfumadinha de leve. Do outro lado também. Então, toda vez que nós negamos o socorro, negamos o auxílio, pensando que nós somos incapazes, que nós não conseguimos, a gente tá negando a identidade do Senhor que é em nós. E toda vez que nós prestamos socorro, que nós prestamos auxílio, que nós fazemos, nós estamos exercendo a identidade que Deus tem, as características de identidade que Deus colocou em nós, né? Então, isso é em toda mulher, não é a mulher cristã, é a mulher no geral, né?
Então, isso é muito importante, né? Agora eu vou fazer um blushzinho cremoso também. Como eu não tenho blush cremoso, que é blush mesmo, eu vou usar um batom vermelho. Então, vou dar uns pinguinhos assim, bem pouquinho, dar uma sorridinha aqui e vou fazer esses pinguinhos. E vou pegar o pincel, que tem um restinho de base, e vou dar uma esfumadinha. E vai perder todo o excesso de produto e já vai esfumar com o restinho de base que tem aqui. Então vai dar aquela coradinha sem acabar com... A pele já tá praticamente pronta. Agora eu vou selar com os pós. Mas se eu quisesse... Se eu quisesse deixar assim, tá vendo que já não tô mais branca igual eu tava? Porque eu fiz a iluminação, o contorno. Então eu já não tô mais branca como eu tava quando eu passei a base do tom da minha pele, né? Então eu já não tô mais branca. Eu podia passar um pó translúcido agora e pronto, já tava tudo pronto. A única coisa que depois provavelmente ele não ia ficar tão viçoso aqui na parte do iluminador, né? Mas eu vou finalizar com o pó, tá? É assim, tudo aquilo que é pra deixar bem forte, essa aqui é praticamente uma pele profissional. Então, assim, eu passo, como tá tudo molhado, tá tudo, né, cremoso, porque a base, por mais que seja mate, ela ainda é um pouquinho molhadinha, já deu uma secadinha, mas não é aquela secada. Então vai ficar mais pigmentado. Se eu quiser que não fique tanto pigmentado, pega um pó translúcido ou um pó um pouquinho mais, né, do tom da sua pele, assim, e passa em tudo, para depois fazer o contorno. Mas como eu quero que fique essa intenção de profissional mesmo, que seja uma pele bem bonita, bem boa, então eu vou passar no molhadinho mesmo, tá? Lembrando que toda vez que você fizer uma marquinha, aparecer marquinha de expressão, tem uns pelinhos soltos aqui. Toda vez que aparecer marquinha de expressão, você, antes de selar, você tem que tirar essa marquinha, porque senão vai ficar... Porque debaixo do olho também, ó, acumular um pouquinho de pó. Passa o dedinho ali, um pouquinho de pó, um pouquinho de corretivo, um pouquinho de base, o que você passou aqui. Antes de selar, você passa a mão para não ficar acumulado ali, selar acumulado. Eu gosto sempre de começar fazendo o contorno, porque ele é o contorno mais escuro, porque depois eu vou vir com o pó da minha pele, o pó mais claro, isso tudo vai ficar esfumado, e se ficar muito pesado, muito marcado, tudo isso vai ser retirado, vai ser amenizado com os outros pós, né? Os pó mais claro, o pó da minha pele, o pó translúcido. Depois, se precisar, no final eu volto com o pó mais escuro para dar aquela retocada, né? Então, eu vou começar, antes de passar o pó mais escuro, a única coisa que eu vou fazer é que eu já esfumei aqui, e daí eu vou passar vou fazer uma técnica que chama baking, que é passar uma quantidade bem grande de pó solto, translúcido, nessa região do olho para que não caia nem nada, porque aqui eu não quero mesmo que venha, sei lá, eu passar o pincel assim e daí tiver muito produto e acabar caindo ali e ele fica mais escuro e não tem o que fazer, entendeu? Então, por causa disso, eu vou usar um pó translúcido. Esse é da Playboy, Photo Micro Finish Powder, pó translúcido. Ele é bem baratinho. Essa é a cor 1. Não é branco, né? Ele tem leve tonzinho de bege, porque eu sou clara. Se for muito negra, tem que usar um pó banana. Se você for muito branca, tem que usar o pó translúcido, que é branco mesmo. Então, eu vou pegar o pincel, né? Ele tem uma aberturinha aqui, que fica aqui o pó. Eu vou até bater um pouquinho mais aqui, assim, pra cair um pouquinho mais. E vou pegar esse pó aqui e vou passar uma quantidade bem boa aqui debaixo do meu olho. Se a gente vai fazer sombra, é importante a gente passar aqui também, continuar com isso aqui pra fazer a sombra e tal, né? Mas se é só pra
a pele, no caso, que eu tô fazendo. Então, daí depois que eu terminar todo o esfumado das outras coisas, eu vou vir removendo isso aqui, tá? Então, passa bastante ali. Esse lado aqui tem menos que o outro. E isso aqui vai ficar aqui, por enquanto eu faço os contornos no restante do rosto. Então, vamos imaginar Eva, né? Eu vou usar a minha... antes de falar do continuar aqui, eu vou usar essa paleta da RK by Kiss, que é um 3D Contour Medium Dark, que é a cor, né? Que ela tem uma que é bem escura, uma que é mais clara, e essa daqui é a média, vamos dizer assim. Aí tem várias cores, né? Aqui tem onde você deve passar os mais claros, mais escuro tem meio que um auxílio ali, né? E eu vou usar essa cor aqui misturada com essa aqui. Então, eu vou bater um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Vou tirar o excesso e vou vir daqui pra cá. Lembrando sempre assim, onde você quer que fique mais escuro é onde você começa a aplicar os pós, né? Então, por exemplo, eu não quero que fique escuro, tanto escuro aqui. Então, se eu aplicar aqui, vai ser mais difícil de eu esfumar. Então, o que eu faço? Eu venho aplicando aqui, porque de lá pra cá, aqui não tem problema, já tá na raiz do meu cabelo. Então, aqui é onde eu quero que fique mais escurinho mesmo, né? Porque a pessoa não vai me olhar de frente, não vai ver que aqui tá um pouquinho mais escuro, mas não vai ver aquela, né, tipo, o escurão, né? Que se eu aplicar aqui, vai ser mais difícil de eu esfumar. Então, vamos pegar ali, vou misturar. São cores quentes desse pó, né? Tirar esse assim. Vou vir aqui, ó, aplicar aqui. Tá vendo? Consegue ver? Que deu? Daí eu vou vindo pra cá, esfumando com a mão bem levinha e puxando pra cima aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó, do cabelo. Na costeleta, ali do lado da costeleta. E vindo até aqui, antes dos dois dedos, lembrando sempre. Dos dois dedos ali. Então, eu vou aqui. E lembrando que a gente vai esfumar bem esse negócio pra espalhar. E depois a gente vai vindo com os outros pós pra tirar as marquinhas das bordas, entendeu? Então, tipo, aqui, ó, uma bordinha aqui que ficou com marquinha. Depois a gente vai vir com um tom mais próximo da pele pra tirar esse excesso, né? Então, essa pele serve pra quê? Pra casamento, pele duradoura, pele pra fotos, né? Então, pra fazer esse foto estúdio, foto externa. A foto externa, o problema é que tem que tomar um pouquinho de cuidado com iluminação, né? Pra não ficar esbranquiçado, pra não ficar feio, pra não ficar, tipo, estourando assim, né? Perder formas. Mas, pra fotografia de externo, tem que tomar mais cuidado. Mas fotografia de estúdio, então, né, uma pele mais pesadinha, mas que vai fazer mais, durar mais. E também vai ficar aparecendo nas fotos, né? Então, vamos imaginar, né, a Eva, né, voltando aqui ao estudo, vou imaginar a Eva quando ela foi formada por Deus, né? Que diz lá em Gênesis 2, eu vou achar aqui e já vou mostrar pra vocês. Deixa eu espalhar um pouquinho aqui. Aqui como tá essa parte é mais iluminado, que tem mais luz desse lado de cá do meu estúdio do que desse, eu ainda não providenciei iluminação, essas coisas, então parece que aqui tá mais esfumado e mais claro do que aqui, mas não, tá a mesma coisa, gente. Eu não sei se... acho que assim dá pra ver, talvez, mas tá a mesma coisa. Então aqui já foi. Então enquanto eu passo nas outras partes, eu vou achar aqui Gênesis 2 de novo. Então aqui no queixo de novo, aqui eu vou passar bem pouco, tá, gente? Então eu vou vir aqui mais debaixo do queixo pra depois subir aqui pro maxilar, que é onde as pessoas conseguem ver mais e aqui quase não dá pra ver, né? Então eu vou começar por aqui, né? Pra selar isso. Gênesis 2 aqui. Então eu vou ler aqui enquanto eu dou uma esfumadinha aqui. Eu vou tentar ficar aqui na frente da câmera e levantar aqui na Bíblia.
né, aqui no 18, Deus planejou a mulher, né? Não é bom que o homem seja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. 19, ele faz os animais e traz os animais para Adão dar o nome dos animais. No 20, ele dá o nome dos animais e Deus percebe que não tinha nenhuma auxiliadora que lhe fosse idônea, né? Daí no 21 aqui, né, começa. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, onde eu quero que fique mais escuro, eu venho aqui, né? Então, onde eu quero que fique mais escuro, eu quero que fique mais escuro na raiz. E daí, o restante do que tem no pincel, eu venho descendo pra baixo. O único lugar que eu vou deixar mais clarinho vai ser aqui no nariz, mas eu vou deixar pra esfumar depois, né? Então, eu esfumei aqui. Então, agora eu vou pegar o pó da minha cor e vou selar as partes, né? Então, o pó da minha cor é esse daqui, né? Então, eu vou usar ele pra selar essas partes mais claras. Eu vou usar o mesmo pincel, que eu já dei uma limpadinha nele. Então, eu vou usar aqui, vou passar aqui primeiro. Depois eu vou pegar um pouquinho mais, eu vou ir nas bordinhas e dar aquela esfumadinha pra não ficar marcado. Então, pra tirar toda a marcação, vou vir nas bordinhas, tirando. Vou passar pó em todo o restante do meu rosto. Não vou passar pó mais claro onde tá mais claro, porque eu não quero acentuar. Eu acho que o contorno em creme já é o suficiente, né? Então, aqui nas bordinhas eu vou caprichar com um pozinho, né? Pra não ficar marcação, pra dar a esfumada, né? No pescoço ali também, onde vocês aplicaram a base. Eu não desci até aqui, eu só vim até aqui porque a base já era da cor da minha pele. Mas é importante tirar esfumado, selar pra não ficar grudando na roupa, não sujar. E aqui, ó, eu vou dar uma... E na minha marquinha de expressão, eu vou passar um pó um pouquinho mais claro. Eu vou passar esse aqui que é mais amareladinho. Bem pouquinho. Vou esticar assim, ó. Pra ter certeza de que não vai marcar. Então, onde você tiver ruguinha, tira bem o acúmulo de base, de pó que tiver no lugar. Dá uma esticadinha e passa, tá? Mas não adianta, gente. Pó marca mesmo assim, um pouquinho. Pouca coisa, mas marca. Então, daí o restante eu vou botar com o pó da minha cor. Então, vamos imaginar a Eva, né? Deus criou ela, né? 22, né? Deus já tinha planejado como ela ia ser. E daí ele falou, vamos colocar essas características em ação, né? Então, vamos lá fazer Eva. Então, ele pegou, tirou, né? Fez Adão dormir, tirou uma costelinha de Adão, formou a Eva. E do mesmo jeito que ele fez o homem, ele fez a mulher, porque eles foram formados da mesma coisa. O homem é barro, a mulher é barro também, porque veio do homem e o homem é barro. Então, a mulher também é barro. Então, ali na bordinha aqui, eu vou esfumar. Então, como que entra a vida? Pelo sopro, né? Eu não peidei, tá, gente? É a minha cadeira que fez barulho aqui, ó. Ó. Eu escorrego nela aqui, ó. E faz barulho. Eu não tô peidando, tá? Mas também, se quiser peidar, achar que eu tô peidando, pode achar, porque todo mundo peida, é normal. Mas eu não tô, não. Eu não vou mentir. Tô falando da palavra de Deus, não vou mentir, né? Então eu vou tirar o acúmulo ó, tá vendo como acumula nas ruguinhas, nas partes onde dobra, nas dobrinhas. Então eu vou remover. E se eu fosse fazer um olho, eu não selaria, né? Porque eu ia usar a umidade aqui pra poder pigmentar melhor a sombra. Mas como eu não vou fazer um olho, eu vou fazer só a pele. Então eu vou dar uma esfumadinha básica aqui. E vou... passar o pó da cor da minha pele. Também aqui. Muito importante lembrar de esfumar aqui, ó, tá, gente? No nariz aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Às vezes eu esquecia, nossa, daí depois eu ia passar sombra. E daí essa parte aqui, ó, de dentro do nariz, entre o canto do olho, o nariz, o início do nariz,
pegava sombra e pó e não ficava legal não. Então aqui, ó, então tá tudo selado já. Tá tudo selado, tudo esfumado, sem marcação, né? Daí agora a gente vai vir pra essa parte. Pra vir aqui, eu vou usar esse tomzinho mais claro, que ele tem um puxado de um amareladinho. Então quando você for selar aqui embaixo, sempre use, né? A menos que você seja uma pessoa bem branca. Daí você pode usar um tom claro mesmo, ou só esfumar só só limpar o excesso de pó translúcido que foi colocado. Mas como eu sou morena, eu não quero que estoure no flash, vamos dizer assim, né? A pele fique muito esbranquiçada aqui. Então eu vou pegar um amareladinho que vai neutralizar o branco do pó, né? Então eu vou pegar o amareladinho aqui, ó, sujei, e vou varrer esse pó pra fora. Depois que eu varri o pó, ficou ótimo. Vou fazer no outro lado também, a mesma coisa. Então, Eva foi criada assim, né? Deus formou ela, daí ele soprou o fôlego de vida e ela passou a ter consciência, a existir. E assim como o bebê, né, gente? Quem que apresenta, né? Quem apresenta o mundo para o bebê, né? É a mãe. Que no caso ali, né, a mãe é uma característica de Deus, né? A maternidade é uma característica adotada por nós do Éden, através de Deus, como a pessoa que gera, né? É como se assim, a gestação de Deus, de Eva, foi na mente dele. E ela vir a existir foi o nascimento dela. E ela conhecer ela mesma e Adão, né? E o que ela ia fazer foi o Senhor que teve que apresentar para ela. Então a maternidade nada mais é do que o reflexo do Éden numa vida real, vamos dizer assim. Então Eva, né, teve consciência, e assim como o bebê tem consciência, a mãe, né, ama ele, alimenta, depois ele vai crescendo, ela vai falando para ele o que ele tem que ser, o que ele tem que fazer, por que ele veio existir, né? Então Deus passou isso para Eva, para que ela viesse a existir, para que ela viesse a ter consciência de quem ela era e tudo mais, né? Então ela veio existir. Se imaginem nessa situação, né? De repente, você acorda, como se você acordasse e tivesse consciência. E daí você se depara com quem? Com a imagem da sua mãe, quando o bebê nasce, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, né? E Deus, né? Ali, né? Se deparando com... Eva se deparando com Deus, com o Criador dela, com o Pai dela, que apresentou a ela quem ela era, né? Então, por isso que todas as vezes que nós perdemos parte das nossas características, nossa identidade, nós devemos retornar para onde? Para o nosso Pai que nos criou, porque Ele é quem sabe quais são as nossas características, né? Eu vou usar um pozinho para selar o meu nariz, né? Para fazer o contorninho do nariz. Eu vou usar esse aqui, eu não vou usar esse aqui, esse aqui é levemente mais escuro, o meu tom é esse. E esse aqui é levemente mais escuro que o meu tom, tá? Eu tô falando atrás do negócio que às vezes tá fazendo som, mas esse aqui é levemente mais escuro do que o meu tom, então por conta disso que eu vou usar ele. Eu não vou usar esse aqui pra não ficar manchado o nariz e ficar muito feio. Então eu vou usar esse aqui, tá? Que ele é um pouquinho coisa só de diferente. Então eu vou vir aqui com um pincelzinho menor e vou vir aqui, ó. Não vou do lado do nariz, gente, eu vou no topo do nariz. Não aqui, porque aqui já, tá vendo que já é fino. Tá vendo que já é fino, já tem naturalmente uma sombra ali. Mas eu vou vir aqui, ó, daqui onde engrossa o nariz pra cá, acompanhando de onde sai lá a finura do nariz, vamos dizer assim. E vou esfumar isso aqui, tá? Vou pegar um pouquinho mais de produto. E agora do outro lado também.
Meus pincelzinhos estão tudo assim, por causa que como eu lavo bastante eles, as sardinhas estão maravilhosas. Mas essa parte aqui daí entrou a água e acabou danificando o pincel. Mas também já tô com eles já faz acho que uns 5 anos já, mais ou menos. 4, 5 anos. Vou passar aqui. E vou passar aqui onde eu passei o contorno escuro também. Pra não ficar nada marcado, vamos pegar aqui o pó da cor da minha pele e vamos dar uma leve esfumadinha aqui do ladinho, onde eu não passei o contorno. Aqui também. A gente esquece daqui, mas não pode esquecer daqui. Agora eu vou pegar o pincelzinho mais fininho e vou passar também de novo. Ele é diagonalzinho assim, então eu vou pegar essa pontinha aqui, ó. Coloquei pó aqui. Essa pontinha, tá vendo? Vou passar aqui. Onde eu passei o mais escurinho pra dar aquela empinadinha no nariz, tá? Então, a mulher, né, toda vez que nós perdemos, né, voltando ao assunto, toda vez que nós perdemos parte das nossas características, nós temos que voltar em Deus, porque foi Ele que nos apresentou, foi Ele que nos fez, Ele que tem as respostas, né? E agora eu vou aplicar o blush, vou dar um sorrisinho assim, vou pegar pouquinho o blush, eu tô usando esse aqui da Ruby Rose, que ele é um coral, ele é o B17, eu acho que é essa a cor, é o único número que tem aqui, B17, então acho que é essa a cor, mas é um coralzinho. Vou tirar o bem, esse aqui ele é bem pigmentado, então eu vou pegar e vou tirar um pouco do excesso. Vocês estão vendo que eu estou usando praticamente o mesmo pincel, pra vocês entenderem que não precisa de 1000 pincel. Só precisa limpar o pincel antes de usar. Então toda vez que eu tiro, eu passo alguma coisa, eu tiro o excesso, né? Dá uma limpadinha ali e pode usar o mesmo. Dá uma sorrisinha e aplica. Tá vendo? Deu uma coradinha sem virar uma chinelada. Dá um sorrisinho aqui do outro lado. Aplica indo pra cá, tá vendo? Encontrando com o contorno. Se achar que ficou muito escuro, o que eu faço, Jaque? Muito chinelada, o que eu faço? Tu pega um pó da sua cor e passa por cima. E ele vai suavizar a chinelada. Então é isso que eu vou fazer, eu achei que ficou muito chinelada. Então eu vou passar um pó por cima da minha cor e já deu uma suavizadinha já. Beleza. Então eu vou voltar com um tonzinho mais escuro ali que eu contornei e vou passar aqui pra dar uma reforçadinha. Agora eu vou vir com o iluminador aqui nessa partezinha. E aqui, que é a única coisa, a última coisa que a gente vai fazer pra pele, né? E vou passar, cadê o iluminador? Aqui. Vou usar também da, não é da Ruby Rose, é da Belly Angel. Belly Angel, aqui, ó. É uma paleta de iluminador. Qual que é a cor dela? Não sei. Tem um código aqui, T009, mas não sei se é essa cor. Só tem esse aqui, tá vendo? E eu vou usar esse tom aqui, misturado com esse aqui. Esse aqui é um champanhe. E esse aqui é um tom
mais rosado, sabe? É um champanhe rosado. E eu vou usar esses dois misturadinhos. Eu dei uma limpadinha nesse pincelzinho aqui mesmo. E vou usar ele. Vou vir aqui e aplicar aqui, ó, bem em cima da minha massazinha do rosto. E vou esfumandinho assim pra baixo e pra cima. E vindo aqui, ó, do ladinho da sobrancelha. Se você quer que apareça o iluminador quando você estiver de frente, então você tem que aplicar até aqui, assim, ó. Tá? Se você não quer que apareça, você aplica só aqui, ó. Mas se você quer que apareça, você aplica até aqui, assim, até embaixo do... Do outro lado também. Como aqui a luz tá pegando melhor, então dá pra ver melhor. Aqui em cima da boca. Aqui na pontinha do nariz. E aqui. Aqui no centrinho da testa, só sujeirinho que já está no pincel, porque senão fica parecendo que a gente tá oleosa. Então só a sujeirinha ali. E eu achei que ficou muito, muito forte, então vamos pegar o pincel de pó, vamos pegar um pouco de pó. Pra tudo se dar um jeito, gente, vocês têm que ir tentando. Vamos tirar aqui. Vamos espalhar pra cima, assim. Melhorou. E é isso. Daí eu vou vir aqui com o pincel e vou dar uma esfumadinha aqui, ó, na bordinha pra não ficar marcadinho. É essa a minha pele. Eu vou fazer minha sobrancelha rapidinho, mas eu não vou falar sobre a sobrancelha. Eu vou fazer minha sobrancelha, vou passar um batom, um rímel e já volto aqui pra gente terminar o vídeo. Bom, finalizei aqui. Usei o trio de sombras da Ruby Rose pra poder fazer minha sobrancelha. Tô com umas falhinhas de transição aqui, daí tá um buraquinho ali, não pegou direito. Mas finalizei com gloss da Revlon. Cadê? Aqui, ó, Revlon. Esse é o Color Boost Strawberry Freeze 006. Passei só uma camada de rímel. Passei só uma camada de rímel da... Rímel preto da Eudora Soul Turbo. Eu amo esse rímel, eu amo o aplicador dele, é bem pequenininho, daí dá pra pegar bem os cílios, sabe, ó. Ele é mais grandinho aqui, aqui é mais fininho, eu consigo pegar bem os cílios. Como eu tô com lash lifting, daí os cílios fica... pessoalmente dá pra ver melhor, mas ele fica mais curvadinho, sabe? Eu não gosto muito de batom, então não passei batom. Por causa disso, eu gosto de gloss, que dá uma sensação de hidratação, mas também não gosto muito, sabe? Por isso que eu quero fazer minha micro-labial. Só dei uma soltada no cabelo e passei a mão aqui em cima, assim, né? E é isso, né? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha edificado vocês. Em breve eu vou fazer mais vídeos. Terminando, né? Concluindo o estudo. Toda vez que você se sente, né, ansiosa, toda vez que você se sente como se você estivesse perdida, que tem problemas de identidade, né? Porque quais são os problemas da falta de identidade, de você não conhecer a sua identidade no Senhor? Os problemas são ansiedade, depressão, insuficiência, buscar nos outros, né? Aquilo que te supre, né? Aquilo que te faz entender quem você é, ou que você busca uma necessidade para ser suprida em uma pessoa que é errada, né? Então, a consequência disso são várias, assim, sabe?
Eu vejo assim pelas minhas clientes, muitas vezes, né, elas vêm falar comigo, vêm conversar comigo, contar sobre um relacionamento que tá sendo abusivo, um relacionamento tóxico, né? E por quê? Elas têm aquela dependência da pessoa porque elas acreditam que aquela pessoa tem tudo aquilo que elas precisam. E na verdade o que elas precisam tá em Deus, porque é só se conhecer, se autoconhecer, conhecer sua própria identidade, se afirmar no Senhor, porque todas as características de capacidade, de tudo, né? Eu vou até ler de novo aqui pra vocês, pra ficar bem fixado na mente de vocês, pra ser um final feliz, vamos dizer assim, né? Adequada, própria, que convém perfeitamente, que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções, apto, capaz e competente, né? Confiável, honesto, sinônimos, né? Íntegra, correta, fiável, séria, leal, honrada, apta, capaz, capacitada, competente, habilitada, hábil, abalizada, proficiente, perita, adequada, conveniente, apropriada, pertinente e própria. Então, todas as vezes que você, né, perde uma dessas características, né, se lembre de quem que te criou, né? Se lembre de quem que te fez, e as respostas todas estão em Deus, porque antes de você vir a existir, você já existia no coração do Senhor. Você já existia na alma dele, ele já te planejou e já te arquitetou. A gestação, né, que representa a mente do Senhor, o planejamento, a formação da mulher antes dela vir a existir, né? E com o sopro de vida veio a realidade de tudo aquilo que Deus nos fez para ser, né? Então, todas as vezes que nós deixamos de viver isso, nós estamos perdendo parte da nossa identidade. E todas as vezes que nós desempenhamos e vivemos isso, tanto o socorro, a ajuda, o auxílio que nós prestamos, nós estamos vivendo a identidade do Senhor e fazendo cumprir a palavra dele na nossa vida, né? E isso é tanto bom para nós mesmos quanto para todos os que estão em volta de nós, porque quando nós temos a nossa identidade bem estabelecida, bem concretizada e íntegra dentro da nossa mente, a gente consegue auxiliar melhor as pessoas, porque a gente não vai precisar tomar delas nada do que não nos pertence, porque a gente já sabe o que nos pertence e quem nós somos e sabemos de onde vêm as nossas características, né? Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Ao decorrer dos dias eu vou postando mais coisas lá no Instagram. Eu pretendo fazer pelo menos uma vez por semana maquiagem com palavra, né, meio que com palavra, mas eu não sei ainda, né, no dia que vai ser, que dia que vai ser, que dia que eu vou conseguir liberar, tá? Mas eu vou fazer pelo menos uma vez por semana, tá? Mas lá no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, né, na descrição. Lá vocês podem acessar, né, e entrar pelo link e vocês acompanharem lá quando que vai ser liberado o próximo vídeo, né? Ativa o sininho, se inscreve no canal, dá um gostei se você gostou, compartilha com as suas amigas para que elas sejam edificadas, para que elas aprendam, além de se maquiar, fazer uma maquiagem bonita, uma pele perfeita que dura para foto, que dura pro dia todo, que fica boa para, né, uma pele mais profissional, vamos dizer assim, né? Claro que tem vários detalhes, né, de várias coisas que tornam profissional, mas no início de profissional, vamos dizer assim, né? Que elas venham assistir aqui, que além delas aprenderem a fazer uma pele maravilhosa, elas ainda vão aprender sobre quem elas são em Deus, né? E também você, né, profissional que ensina, que atende clientes, que atende mulheres, além de você entender sobre você, você ainda vai entender que aquela pessoa que está deitando, quais são as capacidades, quais são as coisas que, né, que você vai poder ajudar a sua cliente. Quando ela deita na sua maca, você vai entender exatamente quem ela é no Senhor. E isso aqui não é para mulher cristã, gente. A mulher cristã, ela só entende e ela sabe de onde vem. Ela tem consciência e ela decide por adorar a Deus, né? Em demonstrar adoração a Deus por conta disso. Isso é uma motivação. Mas isso é a característica da criação, da mulher em si. Então é qualquer mulher, seja ela religiosa ou não religiosa, seja ela crente, seja ela ateia ou ateu, não sei como é que fala, seja ela quem for. Foi Deus quem criou, foi Deus que fez e essas características foram pré-estabelecidas. Se você conhecer sobre isso, se você estudar sobre isso, você vai ser muito mais hábil, capaz de viver a sua própria vida e de ajudar as outras pessoas, beneficiar as outras pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigada por ter assistido aqui, Deus abençoe muito a sua vida.
A gente se vê no próximo vídeo. E uma coisa que eu vou deixar pra vocês, eu vou subir também, além de subir esse vídeo, eu vou ainda subir, né, um vídeo que eu fiz no grupo, que foi onde eu comecei a querer, né, a fazer onde o Espírito Santo me deu a ideia de fazer vídeos no canal aqui do Maquiagem com Palavra, né, que foi um vídeo que eu fiz no grupo, falando sobre 1 Pedro 3, né, que são das 4 chaves, que também tem vídeo aqui no canal já, das 4 chaves para a liberdade cristã, que fala sobre o texto de 1 Pedro 3, que diz para as mulheres que o odor da mulher não seja os enfeites exteriores, mas um coração, né, bom. Então já tenho aqui um vídeo completo sobre isso, tem o link, né, e tem lá, eu vou liberar também o vídeo que eu fiz no grupo, né, que eu tô também me maquiando, daí eu falo mais coisas, só que daí acontece várias coisas, como eu nunca tinha feito, nunca tinha me programado, planejado, uma coisa muito nova, então acaba minha bateria, depois volta a bateria, daí eu dou uma resumida, daí eu tento fazer, e assim são as coisas, né, gente, na nossa vida, a gente vai se aperfeiçoando conforme o tempo, né, a gente faz, né, o feito é melhor que o perfeito, porque a fé sem obras é morta. Então a gente vai se aperfeiçoando em amor, a gente vai se aperfeiçoando em fé, a gente vai se aperfeiçoando na vida, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo na palavra, a gente vai crescendo na nossa vida, né, vai desenvolvendo, né, mas as primeiras coisas nunca saem perfeitas, né, então eu tenho certeza que daqui 5, 10 anos eu vou estar fazendo muito melhor esses vídeos do que eu tô fazendo hoje, mas se eu não der o primeiro passo, eu nunca vou chegar até lá, né, então é isso aí. Então tem alguns errinhos, tem algumas coisinhas que eu engasgo, tem alguns tipos, uns trejeitos, umas manias que eu tenho, mas eu espero que você ignore todas elas e possa absorver, né? Igual diz na palavra, retém o que é bom e se abstende do que é mal. Aquilo que te faz mal, você, né, julga todas as coisas, né? Você julga aquilo que faz, né? Não as pessoas, as coisas. Então você julga aquilo que tá sendo falado, aquilo que tá sendo feito. Se faz bem pra você, você toma pra si e absorve. Se não faz bem pra você, você elimina, né? Então eu espero que você elimine as coisas que te incomodam em mim e preste atenção na palavra do Senhor e que isso te edifique de alguma forma. E se isso te edificou de alguma forma, por favor, me fala aqui embaixo, porque isso vai me dar um feedback, né, de que tá sendo legal, de que tá sendo bom. E também compartilha com outras pessoas para que elas também possam receber isso também, né? Desculpa por ter prolongado, né? E é isso aí, a gente vai se acostumando uma com a outra, eu com a câmera e vocês comigo, vocês vão me conhecendo e eu vou conhecendo vocês pelos comentários, depois que é importante vocês comentarem, tá? E me sigam nas redes sociais, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.